Olá, meu nome é Raquel Fontana e aqui junto comigo está minha colega Maria Eduarda de Lima. Nesta apresentação da disciplina de assistência de enfermagem no perioperatório, nós iremos abordar o tema infecção do sítio cirúrgico, também conhecida pela sigla ISC. Nosso objetivo é apresentar um caso clínico e, a partir dele, discutir os principais aspectos relacionados ao diagnóstico, aos fatores de risco, à fisiopatologia, às medidas preventivas e, principalmente, a atuação da enfermagem por meio do processo de enfermagem. A infecção do sítio cirúrgico é uma complicação relevante no contexto perioperatório, pois impacta diretamente a recuperação do paciente, prolonga a internação, aumenta custos hospitalares e pode elevar a mortalidade. Por isso, compreender a sua prevenção, identificação precoce e manejo é fundamental para a prática do enfermeiro. Antes de entrar no caso clínico, é importante contextualizar a infecção do sítio cirúrgico dentro das infecções relacionadas à assistência à saúde, as chamadas IRAS. As IRAS representam um importante problema de saúde pública e estão associadas à assistência prestada ao paciente em serviços de saúde. Dentro desse grupo, a infecção do sítio cirúrgico se destaca como uma das complicações mais frequentes do pós-operatório, especialmente em cirurgias de maior porte, como as cirurgias abdominais. De forma geral, a ISC pode ser definida como a infecção que ocorre na incisão cirúrgica ou em estruturas manipuladas durante o procedimento, dentro de um período específico após a cirurgia, conforme os critérios diagnósticos estabelecidos por órgãos como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Anvisa. Esse tipo de infecção compromete a segurança do paciente, porque pode causar dor, febre, atraso na cicatrização, necessidade de antibiótico-terapia, reabordagem cirúrgica e aumento do tempo de hospitalização. Além disso, quando não identificada precocemente, pode evoluir para quadros mais graves, como infecção profunda, abscessos e até sepse. Por isso, a assistência de enfermagem tem um papel essencial, tanto na prevenção quanto na detecção precoce de sinais sugestivos de infecção. Passando agora para o caso clínico, temos a paciente MAS, sexo feminino, 62 anos, submetida a uma colectomia eletiva por adenocarcinoma de cólon. Entre os dados clínicos relevantes, essa paciente apresentava hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, com IMC de 34. Esses achados já chamam atenção, porque constituem fatores importantes de risco para complicações infecciosas no pós-operatório. No 5º dia de pós-operatório, a paciente passou a apresentar sinais clínicos compatíveis com o processo infeccioso, como febre, dor intensa na região operatória, hiperemia, edema e secreção purulenta na incisão cirúrgica. A partir dessa evolução, o caso passou a exigir uma avaliação mais detalhada da ferida operatória, monitorização clínica rigorosa e investigação laboratorial, para confirmar o diagnóstico e direcionar a conduta multiprofissional. Durante a avaliação clínica, observamos sinais locais e sistêmicos importantes. Entre os sinais sistêmicos, a paciente apresentava temperatura axilar de 38,7 graus Celsius, indicando resposta inflamatória e infecciosa. Além disso, havia dor intensa e desproporcional ao esperado para o período pós-operatório, com uma piora progressiva. Já entre os sinais locais, destacavam-se hiperemia, edema, calor local e presença de secreção purulenta na ferida operatória, que são achados bastante sugestivos de infecção do sítio cirúrgico. Nos exames laboratoriais, havia leucocitose de 17.800 por milímetro cúbico, demonstrando resposta inflamatória importante, e PCR de 168 mg por litro, também bastante elevada, reforçando a presença de um processo infeccioso ativo. A paciente apresentava ainda glicemia de 248 mg por decilitro, o que merece destaque, porque a hiperglicemia prejudica a resposta imune, favorece a proliferação bacteriana e dificulta a cicatrização.
A hemoglobina estava em 10,2 gramas por decilitro, mostrando uma redução que pode repercutir negativamente na oxigenação tecidual e na recuperação da ferida. Na cultura da ferida, houve crescimento de Staphylococcus aureus, um dos principais agentes etiológicos associados à infecção do sítio cirúrgico, especialmente em cirurgias abdominais e em pacientes com fatores de riscos clínicos importantes. Portanto, a associação entre achados clínicos, laboratoriais e microbiológicos fortalece o diagnóstico de ISC nesse caso. Em relação ao diagnóstico, a infecção do sítio cirúrgico pode ser classificada, de acordo com a CDC e a Anvisa, em 3 categorias principais: incisional superficial, incisional profunda e órgão ou cavidade. A incisional superficial acomete apenas a pele e o tecido subcutâneo. A incisional profunda envolve estruturas mais profundas da incisão, como fáscia e músculo. Já a infecção do órgão ou cavidade acomete estruturas internas manipuladas durante o procedimento cirúrgico. No caso apresentado, o diagnóstico mais compatível é o de infecção do sítio cirúrgico incisional profunda, considerando a intensidade do quadro clínico, a presença de secreção purulenta, a resposta inflamatória sistêmica e o acometimento mais importante da ferida. Além da classificação, é fundamental reconhecer os fatores de risco envolvidos. Entre os intrínsecos, ou seja, relacionados ao próprio paciente, destaca-se diabetes mellitus, obesidade, hiperglicemia perioperatória e idade avançada. Já entre os extrínsecos relacionados ao procedimento e à assistência, podemos citar cirurgia prolongada, possível maior exposição à contaminação, internação prolongada e falhas no controle asséptico, caso ocorram. Esses fatores ajudam a entender por que essa paciente apresentou maior vulnerabilidade ao desenvolvimento da infecção. A fisiopatologia e prevenção. Para compreender melhor a infecção do sítio cirúrgico, é importante revisar brevemente sua fisiopatologia. A ISC geralmente se inicia com a contaminação da ferida operatória por micro-organismos, que pode ocorrer durante ou logo após o procedimento cirúrgico. Nas primeiras horas após a incisão, a presença de bactérias em um tecido vulnerável pode evoluir para a colonização e posteriormente para a infecção, dependendo da quantidade de micro-organismos, da virulência do agente e da capacidade de resposta imunológica do paciente. Quando o organismo não consegue controlar essa colonização, ocorre a ativação do processo inflamatório, com a liberação de mediadores inflamatórios, aumento da permeabilidade vascular, edema, dor, hiperemia e produção de exudato. Em pacientes com diabetes, obesidade, hiperglicemia e má perfusão tecidual, esse processo tende a ser mais intenso e a cicatrização mais lenta. Podemos citar várias formas de prevenção, baseadas em evidências. Entre elas, podemos citar higiene rigorosa das mãos, antes e após o contato com o paciente, antibiótico profiláxia no tempo adequado, idealmente entre 30 e 60 minutos antes da incisão, controle glicêmico no perioperatório, mantendo a glicemia em níveis seguros, manutenção da normotermia, já que a hipotermia prejudica a perfusão e a cicatrização, além da técnica asséptica adequada, preparo correto da pele e vigilância contínua no pós-operatório. Essas medidas são fundamentais porque a ISC é, em muitos dos casos, uma complicação potencialmente prevenível quando há adesão adequada aos protocolos. O processo de enfermagem. Diante desse quadro, o processo de enfermagem torna-se a principal ferramenta para organizar a assistência da forma sistemática, segura e individualizada. As 5 etapas, que são a coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, permite que o enfermeiro identifique precocemente alterações, estabeleça prioridades, implemente intervenções baseadas em evidências e reavalie continuamente a evolução do paciente. Na etapa de coleta de dados, o enfermeiro deve realizar uma avaliação, ferida operatória, observando a presença de hiperemia, edema, dor, calor local, secreção e odor, além de monitorar os sinais vitais, temperatura, glicemia e resultados laboratoriais. Na identificação precoce, a enfermagem tem um papel central, principalmente por estar em contato contínuo com o paciente. Nesse caso, são fundamentais a inspeção diária da ferida operatória, a monitorização dos sinais vitais a cada 4 a 6 horas, conforme o quadro clínico, o registro detalhado das características da secreção e a comunicação imediata à equipe médica diante dos sinais de agravamento. Entre os indicadores de alerta, destacam-se a febre persistente após 48 horas, dor progressiva e desproporcional, além de eritema com expansão ao redor da ferida. Com base na avaliação da paciente, é possível identificar alguns diagnósticos de enfermagem prioritários, segundo o NANDA 1, além de estabelecer resultados esperados pelo NOC e intervenção pela NIC. O primeiro diagnóstico é a integridade tissular prejudicada, relacionado ao processo infeccioso e evidenciando hiperemia, secreção purulenta e comprometimento da ferida operatória. Como resultados esperados, busca-se melhorar a cicatrização e recuperação da integridade da pele e dos tecidos. Entre as intervenções de enfermagem, destacam-se os cuidados com a ferida, a realização de curativo estéril e o controle da infecção.
Outro diagnóstico importante é a hipertermia, relacionada ao processo infeccioso e evidenciada pela temperatura de 38,7 graus Celsius. Nesse caso, os resultados esperados envolvem termorregulação adequada e melhora do conforto térmico. As intervenções incluem monitorização da temperatura, medidas de controle da febre e administração de antitérmicos conforme a prescrição. Também podemos citar a dor aguda, relacionada ao processo inflamatório e ao procedimento cirúrgico, evidenciada pela queixa de dor intensa. O objetivo é reduzir o nível da dor e melhorar o conforto físico da paciente. As intervenções incluem a avaliação multidimensional da dor, manejo não farmacológico quando possível e analgesia conforme a prescrição. Além disso, um diagnóstico bastante relevante é o risco de glicemia estável, considerando que a paciente é diabética e apresentou hiperglicemia importante no pós-operatório. Nesse caso, a meta é manter o controle glicêmico adequado e as intervenções incluem monitorização frequente da glicemia. Também a administração de insulina conforme a prescrição e orientações relacionadas ao controle de diabetes. É importante destacar que esses diagnósticos não são estáticos. Eles devem ser reavaliados diariamente, de acordo com a evolução clínica, resposta ao tratamento e novos resultados laboratoriais. Na discussão do caso, fica evidente o papel central da enfermagem na prevenção, identificação e controle da infecção no sítio cirúrgico. O primeiro ponto é a identificação precoce. Como a enfermagem acompanha o paciente continuamente no pós-operatório, é esse profissional que frequentemente reconhece os primeiros sinais de alteração, como febre, mudança no aspecto da ferida, dor fora do padrão esperado e presença de secreção. Outro aspecto essencial é a monitorização clínica sistemática, com avaliação frequente de sinais vitais, inspeção da ferida, controle glicêmico, observação da resposta ao tratamento e registro preciso de tudo o que é identificado. A técnica séptica também é indispensável, especialmente na realização de curativos, manipulação de dispositivos e prevenção de novas contaminações. Além disso, a enfermagem atua diretamente na educação do paciente, orientando sobre os cuidados com a ferida, sinais de alerta, adesão ao tratamento e necessidade de procurar assistência caso haja piora após a. Outro trabalho muito importante é o trabalho multiprofissional. O manejo da infecção do sítio cirúrgico não depende apenas do enfermeiro, mas da integração entre a enfermagem, equipe médica, controle de infecção, nutrição e demais profissionais, principalmente em pacientes com comorbidades, como diabetes e obesidade. Portanto, esse caso demonstra que a atuação da enfermagem vai muito além da execução técnica. Ela envolve raciocínio clínico, vigilância, tomada de decisão, comunicação e cuidado baseado em evidências. Para concluir, a infecção do sítio cirúrgico é uma complicação frequente e potencialmente grave do pós-operatório, mas grande parte prevenível, quando há adesão a boas práticas assistenciais e vigilância clínica adequada. No caso apresentado, a paciente evoluiu com uma ISC incisional profunda no 5º dia pós-operatório, associada a múltiplos fatores de riscos, como diabetes mellitus tipo 2, obesidade, hiperglicemia e cirurgia prolongada. A presença de febre, dor intensa, hiperemia, edema, secreção purulenta e alterações laboratoriais permitiu a identificação do quadro, reforçando a importância da avaliação clínica criteriosa e contínua. Também foi possível observar como o processo de enfermagem organiza a assistência, permitindo levantar diagnósticos, definir intervenções e monitorar resultados da forma sistematizada. Dessa forma, a enfermagem ocupa um lugar estratégico tanto na prevenção quanto na detecção precoce e no controle da infecção, contribuindo diretamente para a segurança do paciente e para a qualidade do cuidado. Finalizamos reforçando que uma assistência perioperatória segura exige conhecimento técnico-científico, observação clínica, trabalho em equipe e prática baseada em evidências. A segurança do paciente começa na prevenção, se fortalece na vigilância e se concretiza em uma assistência de enfermagem baseada em evidências. Muito obrigada pela atenção.